Agora, aqui com a gente ao vivo no estúdio, 1h09, o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, retornou recentemente de viagem internacional, compromisso na Alemanha, e vai atualizar a gente sobre esse assunto, essa relação Blumenau com a Alemanha. Tudo bom, prefeito? Boa tarde. Tudo bom, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente foi uma viagem rápida e, ao mesmo tempo, com vários compromissos. Nós começamos a agenda lá em Hasselfeld, que é a cidade onde nasceu o Dr. Blumenau, estabelecemos algumas parcerias importantes e avançamos naquilo que a gente já tinha construído lá, entre elas a questão de professores nossos irem para Hasselfeld e para Erfurt, que é a cidade de Fritz Miller, professores bilíngues da língua alemã, se capacitarem e aperfeiçoarem o alemão e trazerem um pouco mais de conhecimentos em relação ao Dr. Blumenau e ao Fritz Miller. E vamos ter provavelmente a presença aqui do secretário de Turismo de Hasselfeld na nossa Oktoberfest. O prefeito deve vir em outro momento, no ano que vem, ele não consegue estar aqui. Estivemos também na cidade de Erfurt, que é essas imagens que vocês estão vendo agora, com o prefeito Andreas, prefeito de uma cidade que tem mais de 120 mil habitantes, uma cidade que tem de 740, ou seja, uma cidade histórica, que tem uma cultura gigante ali, e a cidade onde nasceu o Fritz Miller. E nós tivemos um pedido para ele, Rodrigo, importante, que é a preservação histórica da casa onde nasceu o Fritz Miller, que está na mão do privado hoje, para que ela não seja... Pode acabar a qualquer momento. Acabar a qualquer momento. E ele assumiu o compromisso de fazer todo o trabalho, toda a pesquisa em relação a isso. E, se for possível, ele disse que vai tombar e vai buscar todos os caminhos para que isso acontecesse. E ele mesmo propôs, ele está construindo uma escola nova lá na cidade, e essa escola, ele disse, olha, eu vou discutir com a comunidade, vamos ver se a gente consegue botar o nome na escola de Fritz Miller. Até porque o Fritz Miller não é muito conhecido lá, e nós, inclusive, pedimos que no currículo escolar de Erfurt também estivesse um pouco dessa história e o conteúdo do que o Fritz Miller desenvolveu. Uma cidade que tem uma tradição gigante ali, inclusive é a cidade onde estudou o Martinho Lutero, né, e que tem todo um mosteiro, tem a igreja onde ele foi consagrado monge, tem uma história que tem uma história muito bacana, e também é a cidade onde o Dr. Blumenau trabalhou na farmácia do avô do Fritz Miller. Então tem uma história ligada conosco. E o prefeito de Erfurt, ele estará conosco, se tudo der certo, na Oktober, e também com alguns vereadores e empresários da cidade. Ele quer aproximar a relação, nos convidou, porque eles também têm uma Oktober lá em Erfurt, só que ela inicia dia 22 de setembro, nos convidou para estarmos lá. Ainda não sei se nós vamos poder estar, mas é uma ação importante também em relação a isso. E nós queremos estreitar a parceria dos nossos professores estarem indo também e se qualificando. Vamos criar um prêmio para os melhores professores. Estivemos na cidade de Munique, uma relação extremamente importante. Fomos homenageados, inclusive, pelo representante e o prefeito, que eles chamam lá, da Oktoberfest, e ele vai, inclusive, nos citou lá no evento, que foi o lançamento oficial da Oktoberfest lá, e ele vai estar conosco. Ele só ficou definido se vai ser dia 6, dia 7 ou dia 8, vai estar conosco durante 3 ou 4 dias. Também pela primeira vez na história, em 40 anos de Oktoberfest, alguém da Oktoberfest de Munique vai estar conosco. Então veja a importância desse movimento e dessa ação. E ao mesmo tempo, eu acho que o nosso principal objetivo foi ir para a cerimônia da criação da Fundação Blumenau Níssel. Essa cerimônia com a dona Jutta Blumenau, que a gente apresentou um pouco ela aqui, já tem uma idade avançada. Isso, teve ao vivo aí, na segunda-feira. Né? Foi segunda-feira. Segunda-feira, o senhor retornou também? Ontem. Foi ontem, né? Era para estar aqui ontem, mas depois de um avião não decolar. E um monte de coisas, as nossas malas ainda não chegaram, só para você ter uma ideia. Então, 37 horas de voo, a gente não conseguiu estar aqui com vocês ontem, mas hoje fiz questão, junto com vocês, para a gente prestar um pouco de contas. E lá nós criamos essa fundação, assinei como testemunha, que tem por objetivo de cuidar do espólio do Dr. Blumenau, ainda o que tem de bens e pertences que vão poder vir para o museu aqui, ou para o próprio museu em Hasselfeld, e ao mesmo tempo que quando a dona Jutta partir, esperamos que demore bastante, faço questão de dizer isso aqui, os restos mortais dela, como última descendente bisneta, também estarão sendo colocados no mausoléu do Dr. Blumenau. Prefeito, o senhor vai para a Oktoberfest de Munique mais uma vez, por quê? Porque nós somos convidados pela primeira vez na história a participar da abertura oficial
Nós participamos no ano passado da abertura de um dos pavilhões e agora nós somos convidados pela cidade para participar da abertura oficial. Inclusive, nós devemos ir para o Oktoberfest de Munique, fomos convidados e, ao mesmo tempo, o secretário, o seu Clemens Baumgarten, deve e estão preparando o material, receber alguns empresários de Blumenau que querem ir conosco e acompanhar um pouco como funciona a sistemática da Oktoberfest lá na Alemanha, e eles devem fazer uma apresentação, se comprometer a fazer um roteiro, um trabalho até para que os nossos empresários possam conhecer. E o seu Clemens deve vir para cá e deve também convidar outros empresários para conhecer um pouco mais a nossa cidade, a nossa cultura. Só para fechar, prefeito, amanhã o governador, né, vem aqui a Blumenau, o governador Jorginho Melo. O senhor é presidente da ANVE também, parabéns pelo aniversário ontem, né, da entidade, da associação. 54 anos da entidade que reúne os municípios do Médio Vale, do Vale Europeu. E o que o senhor vai pedir ao governador ou gostaria de ouvir dele rapidamente aqui numa resposta para a gente? Eu acho que todos nós temos preocupação com algumas áreas, né? Primeiro é a continuação das transferências especiais, que são obras que estão paradas e convênios em todos os municípios do Vale Europeu. Ao mesmo tempo, também o cuidado com a saúde, para que a gente possa ter recursos e presença do Estado acompanhando os nossos hospitais, e isso me parece que vai acontecer. Temos algumas questões que devem ser anunciadas ao mesmo tempo. Devemos falar sobre o aeroporto regional de Blumenau, temos aí uma demanda importante que deve ser apresentada aí também, uma notícia positiva em relação a isso, e claro, a questão do SESI e outras pendências que a gente tem ali, que quer ver se o governo do Estado continua nos apoiando. Mas o principal investimento que a gente quer pedir para o governo do Estado é que a gente possa realizar a revitalização da rodovia Pedro Zimmermann em parceria com o governo do Estado. É uma obra muito mais rápida do que a nova SC-108, é a mesma distância e deve reduzir o custo em cerca de 200 milhões de reais, inclusive já foi apresentado para o secretário Gerri e foi apresentado para o secretário Cleverson da Fazenda, e eles gostaram da proposta e do modelo que a gente está levando, inclusive de obra e de tempo de execução de obra. Então são algumas ações, mas isso trata de Blumenau, mas cada prefeito vai ter ali a sua reivindicação para apresentar ao governador. Entre elas, creio que a questão da saúde, dos investimentos em rodovias estaduais em cada cidade. Pomerode tem um desafio de acesso, rodeio, enfim, todas as cidades têm essas ações e que vão ser levadas individualmente também na conversa que o governador deve ter na parte da tarde. Segurança pública também é um outro desafio, né? Nós precisamos ter o aumento do efetivo. Isso não é uma demanda do governador Jorginho Melo, é uma demanda mais antiga, né? E a própria Polícia Civil também há uma necessidade de que haja o quanto antes o concurso, porque a própria delegada regional já citou que se hoje mais um delegado se aposentar aqui na cidade, ela tem uma dificuldade, inclusive, de substituição. Então, são algumas questões que estão em pauta. Eu, inclusive, estive reunido com os empresários da cidade, onde a classe empresarial, e a gente apresentou e devemos levar um documento assinado em conjunto das prioridades da cidade de Blumenau. Obrigado, prefeito. Vamos acompanhar amanhã a visita do governador, a agenda aqui em Blumenau, o governador Jorginho Melo. Obrigado, prefeito, mais uma vez. Um abraço. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Deus abençoe a cidade de Blumenau.